comigo que eu tô ao vivo. Muito bom dia, Personal Bankers. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que estejam absolutamente todos bem. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Lab Frank, a mais um Lab ao vivo, a sua companhia diária durante o café da manhã, para você, Personal Banker, entender um pouquinho mais sobre os nossos parceiros, sobre os nossos produtos. E nessa semana a gente está tendo um Lab ao vivo, um Lab imersão sobre o Personal Banker de alta performance e os primeiros passos para você se tornar um Personal Banker de alta performance. Agora são 8 horas mais 33 minutos, 8h34, virou o relógio agora. Para mim é uma honra, um prazer estar de volta aqui com vocês em todas as manhãs. A gente teve feriado, eu tive uma folga, depois tive uma infecção na garganta que me impossibilitou de estar aqui, acho que quase uma semana, e sem o meu principal instrumento de trabalho, sem a minha voz, é claro que eu não podia estar aqui com vocês. Mas agora já recuperado, finalzinho do processo de recuperação, eu tô de volta. E pra gente voltar aos trabalhos em grande estilo, está aqui na minha frente já o João Boss ou João Boss, nosso diretor comercial aqui da Frank. João, ótimo dia pra ti, tudo certo? Como quiser, Edu. E vamos lá, estragou a voz, mas nunca estraga esse rostinho lindo, né? Mas o que tu achou? Demais. Cara, um ano sem participar de um Lab, eu acho que a última vez que eu fiz faz um ano, mais ou menos, atrás. Sinto falta de participar lendo as perguntas, então falar com todo mundo sem estar enxergando o que acontece é bem diferente, uma experiência bem diferente. Mas bom dia, cara, bom dia pro pessoal que está em casa, bom dia pro pessoal que está no carro, bom dia para todo mundo. E vamos lá, vamos bater papo. Vambora. Eu nunca tinha feito Lab contigo, João, inclusive. Não. Mas vamos lá, pra tudo existe uma estreia, inclusive nesse estúdio novo. O que tu achou desse estúdio que a gente montou aqui, João? Cara, então, tô debutando aqui também, né? Estúdio novo. Ficou legal, né? Ficou demais. Maravilha. Vamos dar o nosso bom dia aqui no nosso chat do YouTube, pessoal que acordou cedinho e que está nos acompanhando. Muito bom dia pro Edmar Ferreira, pro André Luiz da Silva, muito bom dia pra Keila, pro Leandro Schmidt, pro Osmar Carlos da Silva. 13 graus em Guarulhos, frio em Guarulhos, hein? Muito bom dia pro Helder, pro Romilde, pro Ricardo Torquato, pro Albérico de Sá, Salvador, tempo nublado, 26 graus. Diz que iniciou o inverno lá em Salvador, viu, João? Muito bom dia pro Gustavo Corrêa, aqui em Floripa, tempo bom e 18 graus, agradáveis 18 graus. Muito bom dia pro Leandro Biondo, pro Thiago Costa, pro Marcos de Oliveira, pro André Fontana, muito bom dia pro Thiago Costa, pro Edilson, pro Jô, pro Francisco, pra Cris Souza, falando de Catanduva, São Paulo, ensolarado, 17 graus e esquentando. Muito bom dia pro Roberto Lara, pro Helder, pro Luiz Siebel, pro Joazir, pro Thiago, enfim, pra todo mundo que tá nos acompanhando. O Igor comentando, o Igor que tá aqui na nossa operação, Carioca, tá falando que no Rio de Janeiro, 16 graus. De manhã cedo, o pessoal tava congelando. De manhã cedo, o pessoal congelando, por isso que o Igor tá bem vestido hoje, colocou um casaco. E compadecidos. Olha só, a Adelia, Curitiba, sol, deve estar frio, a Adélia, aliás, deve estar frio lá em Curitiba, a capital brasileira mais fria. João, pra gente iniciar nossa conversa, queria conversar contigo sobre um dos principais aspectos que o Personal Banker tem dificuldade, que é se aproximar do cliente. E vamos explicar por que existe essa dificuldade. Muitas vezes nem o Personal Banker consegue verbalizar isso, consegue entender isso. Poxa, trabalhei 20, 30 anos na agência bancária, esperando o meu cliente chegar até mim, né? Claro, eu tinha minhas metas, eu precisava chegar a certos patamares de venda, mas o cliente vinha até mim. E hoje, em parte, não existe mais esse cliente vindo até mim. Como é que eu posso me aproximar do meu cliente? Principalmente aquele cliente da agência, João, que sempre foi um cliente bom, mas que ele não me procura mais um ano depois que eu saí da agência. Como é que eu posso me aproximar dele? Boa. Primeira coisa é a seguinte, é uma mudança de vida muito grande, né? Porque na agência, muitas vezes, tu tem mais clientes te procurando. Pode chegar Mais pertinho, Mick? Melhorou, Igor? Valeu. Na agência, muitas vezes, tu tem mais clientes te procurando do que tu efetivamente gostaria que tivesse. Né? Porque o cliente procura para tirar dúvida, o cliente procura para resolver problema, o cliente procura por mil situações. Na Frank, tu não tem isso. Então, é o que tu falou, como é que eu me aproximo do meu cliente, como é que eu vou atrás do meu cliente? Acho que a primeira reflexão que a gente faz, Edu, é quem que é o cliente do Personal Banker, né? Porque quando tu está em banco, é muito simples. O cliente é o correntista que está alocado na minha carteira. Resolvido isso. E acabou. E acabou. Quando tu é um Personal Banker, quem é o meu cliente?
E isso a gente escuta direto, tá? O pessoal que faz expansão lá, o pessoal que faz ativação, eles escutam muito essa dor de alguns personal bankers nos falando o seguinte, mas eu não tenho carteira. O que eu faço? E eu acho que a resposta que a gente dá sempre para o personal banker é a tua carteira de cliente, a tua rede de contato. Esquece. Dá graças a Deus que ele não precisa ter conta contigo. Dá graças a Deus que ele não precisa estar alocado em uma carteira. Você tem o mundo inteiro e mar aberto para buscar seus clientes. Obviamente, quando a gente fala isso, tem uma preocupação em cima do marketing digital para buscar, porque eu defendo muito a teoria de que no marketing digital o personal banker tem que vender o relacionamento dele. E não o produto. E mais do que um produto, exatamente. Mas o personal banker ele tem que tirar da cabeça dele essa questão de existência de carteira. Tá? Então, como é que ele se aproxima normalmente, né? A tese principal, quando a gente montou a Frank, é de que o consumidor brasileiro, quando consome produtos financeiros, ele ainda tem um baixo nível de conhecimento. Tá? E isso serve para o consumidor de todo tipo de renda que tu possa imaginar. Às vezes a gente acha que é um percentual, uma fatia da população só que tem baixo conhecimento financeiro e não é. Então, como que o personal banker se aproxima? Eu brinco sempre contando o que ele faz, explicando o que ele faz, participando de atividades. Cara, e as atividades mais variáveis do mundo. Vou te dar um exemplo. Reunião de condomínio. Tá? Ninguém apanha mais para questões financeiras que um condomínio. Porque o síndico muitas vezes não é profissional, é um morador tal qual os outros, e ele tem essa dificuldade. O personal banker pode ser aquele ponto de apoio dentro do condomínio. No momento que ele começa a contar isso no condomínio e ajudar o próprio condomínio, vizinhos se interessam pelo que ele está fazendo. Né? Muitas vezes o personal banker mora num bairro residencial que ele vai ver uma série de pequenos comércios à sua volta. Né? Então, puxa, sabe aquela padaria que tu compra pão todo dia Todo de santo manhã? dia. Exatamente. Quantas vezes esse empresário recebe a visita de um gerente de banco? Quase nunca. Ou quando o gerente de banco está esgoelado para vender alguma coisa para ele. Não, e vamos ser honestos, se é uma padariazinha ali do bairro, nunca recebe. Perfeito. Então, o personal banker, eu sempre falo assim, a gente usava, o Igor vai lembrar, o Igor está aqui há bastante tempo com a gente gente usava muito a imagem do médico de família para o personal banker. Perfeito. Né? É aquele cara que ele vai e ele conhece a rotina das pessoas às quais ele conversa, e dentro dessa rotina, ele não está preocupado em simplesmente vender. Né? Ele está preocupado em auxiliar. Então ele vai, ele conversa, ele troca ideia. E dessas ideias, ele puxa alguns insights. Vou seguir com mais um exemplo que esses dias a gente conversava aqui, dentro da Frank mesmo. Floripa tem um bairro que não é longe do centro, mas que é um bairro prioritariamente residencial. E esse bairro chama atenção porque ele tem muita, quando a gente fala muita, fora de proporção, uma quantidade de costureiras relativamente interessantes naquele bairro. Costureira hoje, ela é uma profissional autônoma, está lá trabalhando e ela tem a maquinazinha de costura dela, e uma máquina de costura, cara, profissional, custa entre 3 e 7 mil reais. Uhum. E quando ela precisa trocar essa máquina, o que ela faz? Ela tem que ir no comércio que vende máquina, ou ela compra uma nova e vai financiar isso direto com o vendedor, com o fabricante, ou ela vai num comércio de usados e financia isso direto com o lojista. Vamos estabelecer que, na melhor das hipóteses, ela vai pagar essa máquina em 12 vezes, o que não é tão comum. Tá? A gente tem visto muito 6 vezes para vendas de ticket maior. Se ela tem um personal banker que auxilia ela, e o personal banker é vizinho dela, muitas vezes ele pode dizer para ela: Dona Maria, vamos usar o seu carro. Fazer um auto-equity. A senhora tem um Gol 2014. A senhora já pensou, vamos usar o seu carro, vamos comprar uma máquina de costura nova para a senhora paga em 24 vezes, em 18 vezes. Tem juro, não tem problema. Mas isso dilui na sua capacidade de pagamento. E é um juro muito mais atrativo, né, João? Exatamente. E para ela, aquela dica vai fazer diferença efetiva na vida dela. Perfeito. Ela vai achar aquela dica o máximo. Perfeito. Sendo que pro profissional do mercado financeiro, pro personal banker, aquela dica é corriqueira, porque ele sabe como as coisas funcionam. Claro. Só que é a mesma coisa do médico de família. Quando tu pergunta alguma coisa pro teu médico de família,
aquela resposta que ele vai dar pra ti é muito importante pra ti. Né? Porque, poxa, o meu médico tá me comentando isso. Só que pra ele é mais uma pergunta, é uma coisa corriqueira do dia a dia. Então, essa relação que é muito interessante, né, João? Claro, claro. Então, assim, ó, e vamos além? Vamos? No momento que essa pessoa que pagaria essa máquina de costura em 12 meses consegue alongar para 24, sobra orçamento para ela. E tu pode mostrar para ela talvez uma carta de consórcio para ela inclusive mudar o golzinho dela para um carro mais novo num segundo momento. Então, voltando para a tua pergunta, eu acho que como é que o personal banker se aproxima do cliente? O personal banker se aproxima se interessando pela vida do cliente, se interessando pelo momento do cliente e não tentando simplesmente vender algo. Entendendo os anseios dele. Exatamente. Então essa é um pouco da nossa preocupação na frente de tentar manter a oferta de produtos o mais completa possível. Né? Que é para o personal banker todo dia não ter aquela preocupação. Hoje eu campanha. Quem foi de banco vai lembrar de campanha. Hoje é o dia de vender seguro. Hoje é o dia de vender capitalização. Esquece isso. Não existe o mais dia. Isso. Hoje é o dia de eu conhecer pessoas, de eu conversar com pessoas. E toda vez que tu conversa e que tu conhece alguém, cara, vai abrir um leque de oportunidade para ti e tu consegue ir. E aí sim, um cliente que tu atendeu bem vai te indicar outros clientes. Tu começa a juntar case, tu começa a ter um pitch e tu vai avançando na tua profissão. E assim as coisas vão acontecendo aos poucos e de forma gradual e, sobretudo, natural, né, João? Exatamente. Outro exemplo que eu gosto bastante de dar, João, é sobre os seguros. Tá bom? Né? Como é que funcionava há 30 anos atrás? Eu não estava aqui para dizer, né? Mas eu lembro do pessoal comentando como é que para fazer um seguro para carro, como é que funcionava há 30 anos atrás? Poxa, tu ligava para a Sul América, depois tu ligava para outra seguradora, outra seguradora, outra seguradora. Aí tu pegava as 3 propostas, fingia mais ou menos que entendia aquilo ali, porque tu não entendia muito bem, e fechava com uma e perdia uns 2 ou 3 dias nessa função simplesmente para fazer um seguro para carro. Hoje, João, a gente centraliza os nossos seguros e as nossas renovações de seguros, os nossos corretores, que fazem absolutamente todo o trabalho pra gente. E muitas vezes a gente nem sabe qual é a seguradora que está por trás daquele corretor. E por que existe isso? Por que isso se dá hoje em dia, João? Porque é muita opção de seguros. Cara, são muitas, mas muitas opções de seguros. E quando a gente teve muitas opções de seguros no mercado surgindo, o que aconteceu? Surgiram mais de 100 mil corretores de seguros no mercado. E hoje a gente nem pensa mais em trabalhar de outra forma. Tu acha que esse é o futuro do bancário autônomo, João? Eu tenho certeza que é. Te explico. É tudo sobre confiança. Tá? Eu sei que a gente vive num mundo que cada vez menos se fala em confiança. Mas quando tu reflete sobre o teu mundo, tu passa o dia confiando numa série de pessoas. Certo. Tu pega um Uber, tu confia no motorista, uma pessoa que tu nunca viu na vida. Cegamente, né? Cegamente. Tu vai comer num restaurante, tu confia no cozinheiro, que é uma pessoa que tu sequer sabe quem é. Então é tudo sobre confiança. O que te ajuda, o que o personal banker usa a favor dele para reafirmar a confiança? É justamente isso, eu tenho múltiplas marcas. Então, assim, eu não faço força para te empurrar algo ruim, porque eu tenho um cardápio, né, de ofertas onde algo vai se encaixar para ti. Então, de novo, o corretor de seguro, ele vende mais do que o seguro, ele vende o serviço dele, ele vende a confiança. Cara, se tu precisar de mim, me liga e me pergunta. E a gente aprendeu a dar valor para isso, porque a gente lembra do corretor de seguro quando algo acontece de errado. Exato. Tá? Eu falo que o personal banker tem que buscar esse caminho de confiança também. Busca vender, busca conversar, busca tudo, mas sempre ser um porto seguro. Cara, antes de dar errado, me liga. Vamos trocar uma ideia. Eu não te cobro nada por trocar ideia, mas vamos trocar uma ideia. Não esqueça que trocar ideia é informação. E informação vale muito dinheiro, mesmo que não seja em cédula. E sendo franco contigo, João, essa questão desse acompanhamento ser totalmente gratuito, dessa conversa ser gratuita, muitas vezes é o primeiro ponto de objeção do cliente. Porque poxa, João, eu quero fazer um consórcio. Aí o que acontece? Tu, João, enquanto personal banker, vai entrar a gente vai conversar. Se tu tiver alguma dificuldade, a Lu da mesa vai entrar em call comigo, contigo. E eu tô vendo toda essa coisa, eu como cliente, né? Eu vendo toda essa coisa acontecendo, eu penso, cara, mas é de graça. Eu nem assinei nada, nem fechei nada. É o primeiro ponto de objeção. Isso porque eu converso bastante com clientes finais. Tá bom. E mais de uma vez já foi me comentado isso. Poxa, quando me falou que é de graça, eu fiquei meio assim, cara. É? Como contornar isso, João? Cara, eu acho que sim, nada é de graça. Uma coisa é jogar aberto com o cliente, tá? Então,
Se tu tentar convencer ele que tu tá ganhando nada por aquilo, cara, tu tá chamando o cliente de ingênuo, tá? Então nada de graça. O que tem que ficar claro pro cliente é, eu tô conversando contigo para te ajudar. Eu vou ganhar sim algo sobre o que for vendido, tem uma comissão. Essa comissão me faz ter viés? Essa comissão faz o que tu está comprando ser mais caro? Não. Porque essa empresa, para te vender, ela vai ter algum canal. Ela tem um custo alocado. Seja uma agência bancária, no caso de banco, seja um corretor de seguro, no caso de uma seguradora, seja uma loja de consórcio, quando tu fala de consórcio. Então o custo já existe e esse dinheiro já está alocado lá. O que a Frank faz é simplesmente buscar essas empresas e dizer para eles assim, aloca parte desse teu custo para o meu vendedor, que é o personal banker. Então, eu acho que confiança vem de verdade. Fala a verdade para o cliente. Eu estou aqui conversando contigo, toda a nossa conversa não tem custo nenhum e eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar como? Cara, eu vou te trazer múltiplas escolhas sobre múltiplas soluções que podem te ajudar a resolver o que tu está me trazendo, o momento de vida que tu quer suprir agora. Perfeito. Que tu quer chegar, né? No momento Exatamente, de vida que tu quer chegar. Escapou. João, a gente já falou como se aproximar do cliente, como contornar essa primeira objeção, que por muitas vezes é essa questão do atendimento gratuito. E a próxima objeção, João, que eu quero chegar é a seguinte. João, eu tenho conta no Bancão X há 20 anos. Por que eu vou comprar de ti e não vou ir lá? Por exemplo, quero fazer um empréstimo com garantia de imóvel, tá? Por que eu não vou na minha agência bancária e falo com o meu gerente que o atendimento pode não ser daquele jeito, mas existe um atendimento, existe um relacionamento, e vou fazer contigo, personal banker? Vamos lá, eu não estou entre as pessoas que acham que bancões atendam mal os clientes, tá? Eu acho que bancos atendem bem bons clientes e clientes que interessam para eles. A questão do personal banker é que o personal banker tem tempo e dedicação para o cliente dele, muito mais do que o gerente que está lá no banco. E todo personal banker já foi gerente do banco, eu não estou falando nenhuma novidade. Por quê? Porque tu está no banco, muitas vezes, tu tem uma prioridade que não é a prioridade do teu cliente. E, João, eu vou abrir um parênteses que eu gosto de dar um exemplo muito prático sobre isso. Quando tu vai fazer um crédito imobiliário, por exemplo, João, como é que funciona? Ninguém faz um crédito imobiliário totalmente digital, sem interação com uma pessoa, né? Cara, tu vai querer conversar com alguém, afinal de contas, vai estar comprometendo 30% da tua renda pelos próximos 30 anos da tua futura casa. Então, cara, tu vai querer ir no banco e vai querer conversar com o teu gerente porque é um assunto muito sério. Beleza. Tu vai chegar lá no dia 28 do mês, né? E tu se senta na frente do teu gerente para fazer um crédito imobiliário. Porque, poxa, eu tenho lá 5 milhões investidos no CDB do banco, quero fazer um crédito imobiliário para minha casa de praia, em Jurerê ali. Beleza, show de bola. Cara, no dia 28, tu acha, João, que esse gerente ele vai conseguir me dar a atenção suficiente? Mesmo eu tendo 5 milhões investidos no banco. Mesmo eu querendo fazer um crédito imobiliário de um AP de 1 milhão, de 2 milhões. Ele não vai conseguir me dar essa atenção, né, João? E por mais que ele esteja fisicamente ali conversando contigo, a cabeça dele está em outro lugar. Ele está voando porque ele está olhando para o lado, ele está vendo a cara do gerente bufando lá na ponta da agência. Então, assim, a dedicação que o personal banker pode dar para esse cliente é completamente diferente, tá? Além disso, quando tu tem dedicação, tu tem calma para analisar. Então, puxa, tu traz 3 propostas de 3 bancos, tu coloca uma ao lado da outra, o cliente ainda é muito sensível à taxa, né? O cliente sempre quando vai comparar operações, ele compara direto na taxa, e isso é muito importante para o personal banker, é ver a operação por dentro. Nem tudo está dentro da taxa. Muitas vezes tu tem um ataque, muitas vezes tu tem um produto acessório que tem que ser comprado, muitas vezes tu tem um seguro que em algum banco está dentro da operação, mas em outro ele é contratado por fora. Então o personal banker tem calma para sentar ele e olhar. E mesmo que, Edu, o personal banker ajude o cliente a chegar à conclusão que o melhor caminho para contratar seja o bancão onde ele já tem conta, ele está prestando um serviço para esse cliente e esse cliente vai reconhecer ele como uma pessoa de confiança. E vai lembrar ele futuramente. Então, assim, é tudo sobre confiança. Mesmo que você perca um negócio. Nunca entrar afoito no cliente. Eu tenho essa visão, pelo menos. João, e como é que o personal banker pode usar o seu gerente de sucesso em prol dos clientes? Perfeito. Porque, cara, isso é um grande diferencial da Frank. A gente sempre brinca com isso, né, João? A gente quando o personal banker vai falar com o seu gerente de sucesso, ele não vai ligar para um 0800 e vai ser atendido por uma pessoa que não conhece ele. Muito pelo contrário. O gerente de sucesso, todo esse terceiro andar aqui em cima da gente,
é minado de pessoas que viram parceiros de negócios do personal banker para fazer ele performar ainda mais, porque a razão da Frank existir é justamente o personal banker performar ainda mais pra gente também continuar existindo, né, João? Como é que o personal banker pode se valer dessa ajuda do gerente de sucesso em prol dos seus clientes? Principalmente usando a palavra sucesso que acompanha ele. Contata o gerente de sucesso em busca de estratégia, de ajuda, de como é que eu expando a minha visão sobre um cliente que eu vou atender. A gente vê muitas consultas ao gerente de sucesso focadas em dúvidas, né? Putz, como é que eu acesso tal coisa? Quando é que eu recebo tal comissão? Quando é que não sei o quê? Mas a gente ainda vê poucas consultas estratégicas ao gerente de sucesso. Por exemplo, Estou indo visitar um potencial cliente que já me brifou, que é dono de uma escolinha e não sei o quê, mas eu no banco eu fazia muito atendimento pessoa física. Como é que eu posso conduzir isso? Liga para o teu gerente de sucesso. Desenvolve essa visita junto com o teu gerente de sucesso, ele vai te ajudar. Ou um pouco daquilo que tu falou. Estou começando na Frank agora, mas eu tenho uma premissa que eu quero nos meus primeiros 60 dias fazer R$4.000 por mês aqui. Dá uma ligada para o teu gerente de sucesso, junto, simula qual é o caminho que eu posso fazer. O gerente de sucesso vai te dar o segredo do que ele aprende aqui, porque ele está o dia inteiro em contato com outros personal bankers. E a gente prega muito aqui na Frank a questão de franqueza. Então ele vai te dizer, cara, esse produto aqui está tracionando menos, vem mais para esse lado. A gente vê que pessoas que estão com sucesso estão seguindo esse tipo de caminho aqui. E eu queria botar mais um degrau nisso, Edu, que não é só o gerente de sucesso, tá? mesas. Mesas. Ótimo. Confiem nas mesas, porque a mesa ela foi desenvolvida para ser um back-office, mas um back-office comercial. E operacional. Tá? E operacional. Então, assim, a mesa, quando a gente fez a mesa, o grande intuito dela é permitir que o personal banker permaneça fazendo o relacionamento, tomando café e conversando. E uma vez que o cliente tenha interesse em comprar um produto, a mesa assume. Eu sempre falo para a mesa, vocês são os assistentes do personal banker. Então, assim, tudo sobre confiança. Confie na mesa. A mesa não quer roubar o cliente de ninguém, mas ela vai auxiliar vocês. O CS não quer enviesar o personal banker para um produto A, B ou C porque a Frank vai ganhar mais nisso. Não. O CS quer te ajudar a ganhar dinheiro também. Não, e dou um exemplo, João. Por exemplo, Home Equity. A gente tem 8 parceiros para empréstimo com garantia de imóvel. Poxa, 8 parceiros. O personal banker, para ele entender a fundo os critérios e o apetite de cada parceiro, poxa, tinha que ser especialista em Home Equity no banco, né? Perfeito. Então, por exemplo, quando o cliente ele vai na loja para comprar para fazer um empréstimo com garantia de imóvel, um Home Equity, ele cai numa bandeirinha da Frank, que a gente chama, né? Por quê? Por que aquela bandeirinha da Frank? Muita gente pergunta isso no onboard, João. Muita gente. Poxa, tem alguns produtos na loja, são com bandeiras do parceiro e alguns são bandeira da Frank. Por quê? Porque essa proposta vai cair na mesa e a mesa vai internamente definir em quais parceiros aquela operação tem mais aderência. E isso é um grande diferencial. João, quanto tempo isso economiza da vida do personal banker? Economiza muito tempo do personal banker. Tá? Isso melhora a imagem da Frank com o parceiro também, porque a gente tem maior assertividade. Então, quem lembra do banco também, o crédito gosta de gerentes que aprovam mais, que mandam propostas mais redondas. Claro. Tá? A gente sempre vê o personal banker naquela questão de mas por que a mesa não está direcionando para o parceiro A, B ou C, que a comissão é um pouco maior e está vindo... Primeiro, assim, a mesa não tem compromisso com o parceiro em quantidade. Então, eu não tenho compromisso fechado com nenhum parceiro de volume mínimo de produção. Não tem meta. Tá? A meta da mesa é em cima do que os personal bankers estão mandando. Perfeito, e não com um parceiro YX. Perfeito. Tá? E a gente prega na mesa quase um mantra que comissão boa é comissão bucada, né? Ou comissão efetivada. Então, às vezes, a gente vê o personal banker preocupado. Puxa, mas parceiro tal me dá 4% de comissão e parceiro tal me dá 3%. Mas eu estou vendo que há um esforço para rodar na operação de 3% e não na de 4%. Por quê? Porque internamente a mesa tem um sistema que ajuda eles aqui, que dá o percentual de propensão de contratação da proposta. Então, se eu tenho um parceiro de 4% com 15% de propensão de fechamento e um parceiro de 3% com 90% de propensão, ataca os 90%. Né? Porque a chance de eu buscar os 3% de comissão para esse personal banker é muito maior. E às vezes, tu pega produtos como o HE, por exemplo, que timing é tudo,
acelera onde tu tem maior propensão de fechamento da operação. E outro ponto, João, vou usar esse teu gancho sobre a aceleração da proposta. O quão importante para o banco, para o outro lado, ter a proposta redonda já, porque isso que a mesa faz é fundamental, né, João? A gente subir a proposta com toda a documentação certinha, com as pastas certinhas. Por exemplo, empréstimo garantia de imóvel, crédito imobiliário, cara, exige uma penca de documentação. E a gente entrega isso para o parceiro de forma já fechada, de forma redonda. Então, muito dificilmente, o parceiro vai ter que contatar, olha, João da mesa de crédito imobiliário, não chegou tal documento. Perfeito. Porque a mesa ela já vai fazer isso. Isso economiza muito, mas muito tempo do personal banker. João, 8h58, diga. 8h58. Não, perfeito. Eu acho que a tua colocação sobre os documentos é perfeita. Isso pode parecer, às vezes, um cotovelo na operação. Ah, mas por que a mesa não sobe em operação? Porque toda vez que a operação bate com falta de documento, ela volta para o fim da fila. Perfeito. Então, a gente prefere segurar ela 2, 3 dias aqui, aguardando o documento e mandá-la completa. E aí, quando ela entra na esteira de contratação, ela entra uma vez só, do que fazer o resto. 8h58? 8h59 agora, e meio pelo horário de Brasília. Sempre bom ressaltar, sabe por quê? Temos mais de 6 mil autônomos espalhados pelos 4 cantos do país. 6 mil, João. Maravilha. O João, que é um dos fundadores aqui da Frank. Eu não sei se a gente tem PB em Noronha. Em Noronha. Noronha eu não tenho certeza, mas eu acho que no resto, em todos os outros estados a gente tem. Mas Marcar uma visita. se tiver, dá para marcar uma visita. Boa, Igor. Em Noronha, boa. Não, e outra, o personal banker em Noronha, ele vai se dar bem, né? Se dá bem pra caramba. Porque sabe por Bem quê? pra caramba. Porque literalmente, João, tem um mar de pessoas a explorar. Vamos lá, com essa piada a gente segue, João, olha só. Vai. Vamos pro próximo tópico. Vamos. Bom, a gente tem personal banker que estipula, poxa, eu quero ganhar de 5 mil a 10 mil reais por mês. Né? Não, quero ganhar ali mais próximo que eu ganhava no banco, de 10 mil a 15 mil todo mês, eu penso ali, faço uma meta, beleza. Mas tem personal banker, João, que mais do que quadriplica essa meta. Que é realmente um personal banker de alta performance que ganha muito, mas muito dinheiro aqui na Frank. Perfeito. Qual o principal diferencial desse personal bankers que tu enxerga, João? Qual é esse pulo do gato desse bancário, desse autônomo, que ele consegue sair do salário normal e corriqueiro, que para os padrões brasileiros é ótimo, não dá para dizer nada, mas que vai para outro patamar de remuneração? Antes de mais nada, acho que não tem pulo do gato. Tem persistência. Então, cara, persiste, entende a máquina, conversa muito, acerta, erra. É todo um processo de construção. Como qualquer empresário, Edu, se tu chamar o Lehman hoje e perguntar para ele, cara, qual é o pulo do gato para eu me tornar um bilionário brasileiro, ele vai dizer, não tem pulo do gato, eu tenho 80 anos. Sim. E foram 80 anos tentando. Então, o segredo todo é persistência, tá? A gente entende o mercado de crédito numa profundidade bastante grande aqui dentro da empresa. Eu acho que a gente é cercado de analítica e de dados para cada vez mais mergulhar nesses dados. Mas não é um mercado fácil. Nem um né? pouco. Eu comparo muito o mercado de crédito com o mercado de investimentos. O assessor de investimentos, ele vai vender algo para alguém, ele tem que convencer o cliente a botar o dinheiro com ele. Ou seja, ele tem um público restrito, mas é um público que, no momento que ele consegue tracionar, esse público efetivamente compra dele. O mercado de crédito é o contrário. Tu tem um mar de oportunidades, mesmo não estando em Fernando de Noronha. E nem Florianópolis. Nem em Florianópolis. Mas nem todo cliente que quer crédito está elegível a ele. Perfeito. Tá? Então, de novo, a aproximação do personal banker, o personal banker que consegue compreender isso e consegue entrar nesse círculo de compreender o momento do cliente, busquei alternativa, entendi quais são os produtos e parceiros que melhor tracionam, chega nessa escala maior que tu está comentando. Tá? Mas assim, é tudo sobre persistência, network e entender a máquina como funciona. Lado bom, que a Frank tem toda uma máquina para te ajudar a entender isso de forma mais rápida. Tu sozinho no mercado ia levar, eu brinco assim, a gente lida hoje com cerca de 9 mil propostas por mês dentro da Frank. Né? Pensa Quantas, João? 9 mil. Poxa. Um personal banker sozinho, trabalhando por conta própria, até ele ter base de conhecimento estatístico sobre 9 mil propostas, ele levaria 15 anos. Sem dúvida. Talvez. Então,
use essa estrutura da Frank de forma estratégica e de forma a te acelerar conhecimento. A estrutura de apoio da Frank vai ser o tema do Lab de amanhã com a Carol Capelletti. Maravilha. O Roberto Lera tá falando o seguinte: 30 anos atrás, eu mesmo entrava embaixo do carro para tirar o decalque do chassi para fazer o seguro. Fazia essa também, João? Cara, nunca fiz. Uma vez quase tranquei o dedo no motor do carro tentando fazer isso, mas não cheguei a... Barbaridade. Do Leira. Gustavo Correia, informação vale muito dinheiro, mesmo que não seja em cédulas. Bos João 2022. Muito bom, dá pra escrever essa aqui, Igor. O que tu acha? Vamos botar aqui na Para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão, ótimo, maravilha. João, 9 horas mais 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela tua participação, viu? Obrigado, cara. Eu que agradeço. Apareça mais vezes. Parecerei. Show de Aparecerei. bola. Maravilha. Dá um recado pra galera, João. Vou dar um recado pra galera. É tudo sobre confiança. Eu acho que esse é o melhor recado. Aproxima do cliente, cria relacionamento, cria uma aura de confiança com esse cliente que tudo encaixa. E utilize a estrutura da Frank. Exatamente. É confiança, relacionamento e relacionamento. Exatamente. 9 horas mais 4 minutos e meio para você, personal banker que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, eu tô de volta para falar mais sobre toda a estrutura de apoio que você tem disponível aqui na Frank. Uma excelente terça-feira para todo mundo e uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau.